só que passagem. O céu é lindo, não é? Olha lá o castelo de ouro, as nuvens, está vendo, irmãos? Olha que lindo. Todo mundo quer morar no céu. Quem quer morar no céu? Ah, eu também quero morar no céu. Mas, portanto, crianças, a Bíblia diz, olha dentro do presente, hein? A Bíblia diz que lá no céu é um lugar muito especial, um lugar puro, um lugar com ruas de ouro, um lugar que não tem pecado, lá não pode entrar sujeira, não pode entrar pecados. E agora? Quem já pecou aqui? O que é pecado? É mentir, desobedecer o papai e a mamãe, não é isso? Pegar as coisas do coleguinha escondido, ou da mamãe ou do papai, né? Tudo isso aí é pecado. Pensar o mal do irmão, desejar o mal para o coleguinha, tudo isso é pecado. E agora, para entrar no céu, tem jeito, criança? Entrar no céu com pecado? Não tem jeito, né? Por quê? Porque pecamos. Mas a palavra de Deus nos diz, olha só, quem lembra disso aqui? O que é isso? Ah! E o que faz lembrar a cruz? Jesus morreu por nós, é isso? A cruz nos faz lembrar que Jesus morreu por nós, porque nós não tínhamos mais direito. Você lembra o que a gente leu ali no livro de Romanos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não podíamos mais entrar no céu. Ninguém de nós merece mais esse presente. O presente que é a passagem para o céu. Para ganhar o presente, crianças, conseguir um presente, alguém tem que pagar, não é? Não é verdade? Alguém tem que ir lá e comprar um presente para te dar, não é verdade? Quando alguém comprou um presente, pagou um preço por ele. Então nós não merecemos mais esse presente aqui, que é uma passagem para o céu. Mas o melhor de tudo é que Jesus pagou o preço por nós. Aleluia! Quem pode dar glória a Deus? E agora, a gente pode entrar no céu? Vamos relembrar bem essa mensagem aqui, com esse outro presente. Quem quer ver esse outro presente? Ah, então eu vou abrir aqui. Olha só, crianças. Esse presente parece com o quê? Ouro. Ouro. Não é verdade? O que a gente falou agorinha? Que no céu tinha caminhos de... Isso. Então essa caixa dourada aqui nos faz lembrar o céu que Jesus preparou para nós, com ruas de ouro, um lugar maravilhoso. Então Ele deu esse presente para nós, Ele conquistou esse presente para nós. Mas crianças, vamos abrir para a gente conseguir chegar lá no final, né? Quem quer ver mais? Então preste atenção. Vocês lembram que eu falei? Que por causa do pecado a gente não merece mais esse presente, não é? Olha só, o pecado, vocês lembram o que é o pecado? Vamos ver se vocês lembram o que é. O que é o pecado? Oi? Desobedecer a mãe e pai. O que mais que é pecado? Roubar, isso aí, pegar coisa do colega, brincar com o coleguinha, não é isso? Oi? Puxar o cabelo do coleguinha. Quem puxa o cabelo aqui? Cortar o cabelo do colega escondidinho. Cortar o cabelo, né? As mulheres não podem cortar o cabelo não, né? Não pode mesmo não. Então vocês sabem o que é pecado, né? Quando a gente peca, olha como a nossa alma fica. Como fica? Manchada pelo pecado. Quem gosta de ficar preto, com a alma preta? Quem quer ficar assim?
Ninguém quer, né? Então vamos ver o que tem aqui dentro, então. Olha só, a gente estava com a alma preta, né? Quem não tem Jesus, quem não aceita Jesus como Salvador, perde essa bênção, fica com a alma desse jeito, mas aí tem uma chance. O que faz lembrar essa? Que cor é essa? Oi? É a cor vermelha e representa o quê? Ah, o sangue de Jesus. Foi com o sangue de Jesus que Ele nos comprou, não foi isso? Pagou o preço do presente que a gente quer, que é ir morar no céu, não é isso? É exatamente isso, crianças. Quem já aceitou a Jesus hoje? Quem já é de Jesus? Olha, um monte que já é de Jesus, né? Quem ainda não aceitou a Jesus? Ainda não aceitou a Jesus? Ah, tá todo mundo, já está todo mundo crente aqui, glória a Deus. Olha, quem pode dar glória a Deus? Olha só, crianças, quando a gente aceita esse presente aqui, ó, que é o sangue de Jesus em nossas vidas, aí olha como a nossa alma vai ficar, hein? Que cor fica? A Bíblia diz que nós vamos ficar brancos como a neve, algo mais que a neve, não é isso? Quem quer ficar com a alma limpinha assim? Para isso a gente tem que pedir perdão dos nossos pecados, aceitar a Jesus como Salvador, e aí a nossa alma vai ficar assim. E aí, crianças, depois que a nossa alma... A caixinha verde. O que faz lembrar a caixinha verde? Os pastos, as crianças estão lembradas, né, irmão? Os pastos verdejantes, não é isso? A natureza, né? Isso, os lugares onde a gente planta, né? Então é o lugar onde a gente vai pastar, comer do que a terra dá, não é isso? Então quando a gente fica com a alma assim, ó, o nosso desejo é de se alimentar da palavra de Deus, é de frutificar. Mas sabe o que acontece, infelizmente, crianças, hoje? Olha para cá. Quem está vendo aí? Fala mais forte. Quem está vendo aí? Olha só o que acontece. Depois de tudo isso, a gente vai para os pastos verdejantes. Mas infelizmente, acontece que vem algumas pedras aparecer no nosso caminho para não nascer os frutos na nossa vida. Aí quando tem essas pedras aqui, ó, a gente não consegue obedecer, não consegue adorar a Deus e não consegue ir para o céu. Vamos ver essas pedrinhas aqui, vamos ver aqui, por exemplo. Vou pedir ajuda a uma irmã aí. Tudo aqui, irmão, para mim. Isso, irmão. A irmã Rose vai ler para nós a palavrinha ali. Que palavrinha está escrita, irmão? Impaciente. Olha só. Isso é uma pedra que atrapalha a vida da criança a crescer, a ficar mais perto de Jesus. Por quê? Às vezes o pai diz: olha, meu filho, espere um momento que eu vou te dar o presente, mas você fica com aquela impaciente. Não quero, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. Com aquela falta de paciência, e isso atrapalha ela a crescer, a frutificar. Quem fica aqui com a mamãe quando diz: olha, não vá para a rua hoje, você, eu vou. Quem é? Não é paciente. Tem que ter paciência e esperar o momento certo de você ir. Quem vai esperar a partir de hoje? Quem vai ser impaciente? Você vai ser impaciente? Tem que ter paciência, não é isso? E assim como os obreiros que ajudam na obra do Senhor com a igreja, tem que ter paciência com as crianças. Vamos ver a próxima pedrinha? Preguiçoso. Olha a pedrinha que atrapalha a criança a crescer no reino de Deus e a dar fruto. Quem aqui é preguiçoso? Quem aqui é trabalhador? Quem é trabalhador? Quem é preguiçoso?
Você já viu aquelas meninas que a mamãe está lá cansada e ela fala, minha filha vai lá lavar a louça, e ela não vai de nenhum. Minha filha, arruma o seu quarto. Quando vai olhar o quarto dele está todo virado, parecendo um homenzinho torto. Quem arruma o quarto em casa? Olha, estou vendo que vocês não tem essa pedra na vida de vocês, né? A mesma coisa é o obreiro preguiçoso que não gosta de trabalhar na obra de Deus, viu, crianças? Isso aí também atrapalha o reino de Deus na vida das crianças. Vamos ver mais outra pedrinha que atrapalha o crescimento espiritual e as crianças a darem fruto. Uma pedrinha aqui não tem nenhuma criança que faz. Vamos ver. Olha que pedrinha. Mentiroso. Tem alguém aqui que mente? Quem de vocês mente? Ninguém mente aqui? Quem não mente? Vocês não mentem? Olha, Jesus sabe, hein? Jesus está vendo.